Bom dia, bom dia, meu nome é Miguel Ângelo Piscinotti, sou coordenador técnico do MOVAS Fórum de Mobilidade e estou aqui para falar, sobre a reportagem hoje da CNN, na qual foi vinculada que o transporte público coletivo seria o grande vilão em relação à disseminação do coronavírus, e em particular da variante Ômicron. Primeiro, em questões técnicas, a reportagem ficou muito aquém, com poucas informações sobre o estudo, e em relação às condições, deu para entender que não é todo e qualquer tipo de veículo, pois temos a questão da vedação dos vidros, então normalmente em veículos com ar-condicionado. Em veículos convencionais, estudos já feitos no passado comprovaram que a circulação com vidros abertos geram sim a circulação adequada em relação ao risco de contaminação. Creio que foi uma reportagem feliz, também na questão de gerar pânico na sociedade, nesse momento de elevação no número de casos, lembrando que o transporte público é um serviço essencial e que as pessoas que usam ele não são principalmente por questões de não ter outra forma de se deslocar, então você acaba gerando uma pressão numa parcela da sociedade que é refém, então nesse ponto também muito ruim. Também podemos levantar questões técnicas. O próprio MOVAS no passado fez uma nota técnica, no qual levantamos todos os estudos em relação ao transporte público para ver a questão, sim, da contaminação. Levantamos estudos nacionais e internacionais e, à época, não feito com a Ômicron, mas mostrava que o transporte público não era um vetor importante de transmissão. Mas por quê? Você pode estar imaginando a questão da aglomeração, mas existem fatores importantes que mitigavam todos esses riscos. A higienização dos veículos, então assim, no mundo como um todo, em Goiânia também como específico, existem protocolos rígidos em relação à higienização dos veículos. A questão dos vidros abertos, houve um estudo feito pela Marco Polo e a Universidade no Rio Grande do Sul, que mostrou sim a questão da ventilação em veículos que conseguem, os ônibus com janelas abertas. Então há sim circulação de ar. Outro ponto também é que, como o tempo de exposição, uma viagem longa de transporte público, ela fica na casa de 90 minutos e as viagens médias em torno de 50 minutos, tempo que as pessoas estão, mesmo que aglomeradas, de máscara, e sem conversar, na maioria das vezes sem tirar a máscara para se alimentar, conversar e tudo mais. Por exemplo, em ambientes de trabalho, você não tem isso, você fica de 6, 8 horas por dia e sempre está se expondo a tirar a máscara para fazer uma alimentação, tomar uma água, conversar, transpirar. Então, em relação a tempo de exposição a pessoas contaminadas, o transporte público, apesar da aglomeração,
ele tem sim, né, baixa exposição por causa que as pessoas são mais, né, tendem a ser mais precavidas no transporte. Um professor da USP, né, José Medina, que fazia parte à época, né, não sei se continua, do grupo científico do governo de São Paulo, né, ele disse claramente, né, que o risco de se pegar Covid é maior em ambientes, né, como festas, né, ambientes mais descontraídos do que no transporte público. Algo, né, que o fórum, né, que o Mova-se continua a defender são as medidas, né, o uso da máscara, ou a higienização dos veículos, né? Ou uma questão também que deve ser levantada é a questão da oferta, né? Mas sabemos que isso tem toda uma discussão em torno, mas sim um aumento de oferta nos horários de maior demanda para diminuir, né, tempos de espera em terminais, né? E, por exemplo, o terminal e um ponto de ônibus provavelmente, né, tem mais riscos, principalmente um terminal, pois a pessoa, quando ela espera, ela tende a estar, né, mais relaxada e aí ela movimenta a máscara toda. Então, resumindo, né, nosso posicionamento, né, uma matéria infeliz, né, com poucas informações técnicas lá do Centro de Controle lá de Pandemias, né, de relação da proliferação. Nós temos um estudo, né, uma nota técnica que foi feita no passado, mas devido à situação, né, a essa contra-informação, vamos estar publicando ela novamente no nosso site, né? Espero mais tardar até amanhã, e que as pessoas, né, que dependem do transporte público para exercer suas atividades cotidianas, né, possam fazer, né, mas, né, posso continuar a fazer, mas sempre lembrando, né, use máscara, álcool em gel, né, quando possível, né, tente um distanciamento. Outro ponto, né, sempre olhar, né, que em Goiânia nós temos o Sistema de Informação Usuário, né, o SIM, olhar melhor o horário para não ficar parado, esperando muito tempo nos pontos, então só ir para o ponto próximo do ônibus. Se conseguir mudar o horário de deslocamento para horários com menor demanda, mas, né, o risco ele é maior em outros ambientes. O transporte público é um vetor, lógico, temos que estar sempre observando, mas não é o vilão, né? O vilão vai ser sempre a falta de observar, né? A falta na observação das medidas sanitárias. Muito obrigado.